irmãos, graça e paz, como vocês estão? Tudo bem? Nós estamos bem, graças a Deus. Louvo a Deus que mais um dia nos permitiu estar aqui, com vida, com saúde. Mais uma vez Deus nos permitiu acordar, mais uma vez Deus nos permitiu viver, E louvamos a Deus pelo dom da vida, louvamos a Deus por tudo o que Ele tem feito. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Temos milhares de motivos para louvar a Deus, para agradecer ao Senhor, para engrandecer o teu santo nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E é um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos, transmitindo a palavra de Deus. Eu peço que você preste muita atenção na live de hoje, que você abra o seu coração para que Jesus possa falar com você, porque eu creio que Jesus vai falar através da sua palavra. Amém? Irmãos, na semana que vem, nós vamos começar uma série de estudos, que eu posso dizer assim, das parábolas de Jesus. Jesus contou 40 parábolas. Nós vamos estar selecionando algumas e vamos estar transmitindo para os irmãos, os ensinamentos das parábolas. No domingo eu fiz uma live e a gente conversou sobre a parábola do semeador. Também é uma parábola de Jesus muito forte, que traz um ensinamento muito grande, muito rico para as nossas vidas, Então na semana que vem, eu acredito que já no domingo dá para a gente fazer. Vamos estar fazendo uma série de estudos sobre as parábolas de Jesus. Mas hoje nós não vamos falar sobre as parábolas. Nós vamos falar de Jesus. Nós vamos falar sobre a gloriosa, a grandiosa, a aguardada volta de Jesus. Porque Jesus um dia prometeu voltar. E a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Jesus, Ele não volta atrás da sua palavra, Nós sabemos que Deus, Ele é soberano, e se Ele disse que vai fazer tal coisa, Ele vai fazer. E uma das promessas que Jesus fez é essa, como disse o próprio evangelista João, em uma de suas cartas, na primeira carta, se não me falha a memória, ele vai falar assim: essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então nós vemos que Jesus nos fez a promessa da vida eterna e também disse que um dia voltaria para buscar o seu povo, o povo que estiver aguardando a volta de Jesus, um povo lavado e remido no sangue de Jesus, um povo zeloso de boas obras, como diz a própria Bíblia, Irmãos, o texto que nós vamos ler para nós começarmos nessa noite está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 36. Esses versículos vão falar muito a respeito dos nossos dias. A Bíblia, como eu sempre falo aqui, ela é muito atual. A Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ela é muito atual. Então, todos os assuntos que a Bíblia trata, eles não só aconteceram, como hão de acontecer, como o próprio Jesus disse, Eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, eu sou o princípio, o meio e o fim. Jesus, nós vemos que quando ele trouxe essas exortações, podemos dizer assim, a respeito da sua volta, ele vai falar não somente dos sinais que aconteceriam ali após a sua ressurreição, após a sua ascensão, mas sinais, alguns que nós vemos até hoje, nos nossos dias. Inclusive, alguns já se cumpriram e alguns ainda estão para se cumprir. Mas Jesus disse, que quando nós víssemos todos esses sinais acontecerem, era para nós nos regozijarmos, porque próximo estaria a sua volta. E não há esperança maior para o cristão do que a volta de Jesus. Essa é a nossa esperança, é isso que nós aguardamos, o que nós almejamos.
Nós aguardamos a volta de Jesus. Então nós vamos ler Mateus 24, verso 36 a seguir, que aqui é o próprio Jesus falando. Ele vai falar assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores aos dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, esses versos que nós acabamos de ler aqui é o próprio Jesus exortando os seus discípulos a respeito da sua volta. Nós vamos ver que no início do capítulo 24, os discípulos vão questionar Jesus de que sinais haveriam da volta dele e do fim do mundo. Então Jesus começa a dizer uma série de eventos que aconteceriam ali antes da sua volta. Jesus vai começar a falar sobre falsos cristos, sobre falsos mestres. Jesus vai falar sobre sinais da natureza, como terremotos, enchentes, essas grandes catástrofes que nós vemos, né? Jesus também vai dar o sinal que haveria no meio da humanidade, o esfriamento, a falta de amor, né? A falta de zelo. Jesus vai ensinar sobre os falsos profetas que existiram antigamente e existem até hoje no nosso meio. E quando eu digo no nosso meio, é entre nós de verdade. Dentro da igreja existem falsos profetas, pessoas que se dizem homem de Deus, mas por trás são lobo devorador, que querem destruir a igreja do Senhor com heresias, com mentiras, com falsas profecias, muitas vezes visando ganhar dinheiro, muitas vezes visando ali, né, o enriquecimento, ganhar fama. Nós vemos muito disso. Então Jesus, ele dá um alerta para os seus discípulos que eles não se deixassem enganar e que eles não fossem tomados por um desespero. Porque nós vemos que quando acontece algo, por exemplo, vamos dar um exemplo muito simples aqui, quando, por exemplo, acontece um terremoto, logo é notícia em todo mundo, o mundo se apavora, o mundo é tomado de um temor, mas Jesus disse que quando começássemos a ver essas coisas, era para nós, os salvos, nos alegrarmos, porque a nossa redenção estaria próxima. Nós vamos ver que a humanidade, por várias e várias vezes, Deus tentou restaurar a comunhão do homem com Deus. Deus tenta por várias e várias vezes restaurar a comunhão que se perdeu lá no Éden. Deus tenta no dilúvio, mas o homem falha. Deus tenta ali com Abraão, mas o povo de Israel falha. Depois Deus tenta com os profetas e o povo falha. Deus, mais uma vez, ele vai tentar com o seu filho. E com Jesus, Deus teve êxito. Por quê? Porque Jesus, aleluia, ele era o Filho de Deus. Jesus, um homem manso e humilde, um homem que veio para servir, um homem que veio para fazer a vontade de Deus. Então, somente em Jesus, Deus teve êxito em restaurar a comunhão que se havia perdido com o homem. Mas ainda assim, o homem muitas vezes não quer essa comunhão com Deus. Nós vemos que para se aproximar de Deus é necessário se aproximar de Cristo primeiro. Nós vamos ver que Jesus vai falar assim, olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele vai falar que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e que ninguém iria ao Pai se não fosse por Ele. Então nós vamos ver que Deus em Jesus, Ele traz novamente comunhão com o homem. Mas o homem não quis também saber de Jesus. Infelizmente, a grande maioria dos homens não querem ter uma mudança de vida, a grande maioria dos homens não querem abandonar a vida pecaminosa, a grande maioria das pessoas não querem abandonar as coisas do mundo, coisas terrenas, coisas que passam, né? Para se entregar a Jesus verdadeiramente e, como disse o próprio apóstolo Paulo, morrer para as coisas do mundo e viver para Jesus.
As pessoas simplesmente não querem. Irmãos, hoje nós vemos muitas pessoas correrem atrás de profecias. Hoje nós vemos muitas pessoas correrem atrás, né, de falsos mestres, pessoas que vão falar talvez aquilo que as pessoas querem ouvir, porque o evangelho, ele gera em nós um incômodo. Porque quando nós somos afrontados, nós vamos ver que é o próprio Deus nos corrigindo e tentando nos moldar segundo o caráter de Cristo. Por exemplo, Jesus vai falar no Evangelho de João, no capítulo 3, e no verso 5, ele vai falar assim para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus também vai falar assim, no verso 3, João 3, capítulo 3, versículo 3. Jesus vai falar assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então é necessário, para que nós tenhamos comunhão com Deus, para que nós possamos ser salvos, é necessário um novo nascimento. É necessário morrermos para as coisas do mundo e vivermos para as coisas de Deus. Mas infelizmente o homem não quer. Infelizmente, muitas e muitas pessoas têm se deixado levar pela vida mundana, pelas armadilhas, pelos enganos, né, pelas seduções que o inimigo tem lançado para as pessoas. Porque, irmãos, eu vou ser bem sincero, né? Paulo vai falar assim: vigiai. Paulo vai mandar a gente vigiar. A Bíblia manda a gente ser sóbrio e vigiar. Paulo vai falar que devemos orar sem cessar. O próprio Jesus vai falar para os discípulos: vigiai e orai. Porque, irmãos, sinceramente, se nós não atentarmos para as coisas de Deus e deixarmos levar para as coisas do mundo, a perdição está logo ali, a um passo de nós. O próprio Jesus, meus amados, foi tentado. Imagine se Satanás nos tentasse como tentou Jesus. Imagine se Satanás nos oferecesse a glória dos reinos, dinheiro, fama, riqueza. Eu acredito que muitas pessoas hoje cairiam nas armadilhas do inimigo, pelo fato de seu coração não estar ligado com Cristo. Nós vamos ver que Jesus deixou vários sinais a respeito da sua volta. Mas o homem, infelizmente, não acorda. Eu lembro que no Covid, quando começou aquela onda de pessoas morrendo e a doença se alastrando pelo mundo, e eu tenho 28 anos e eu nunca vi algo tão pavoroso quanto o Covid. Pessoas se trancando, pessoas com medo de olhar para as outras e contrair o Covid. Na época eu morava em Cambé, o meu pastor na época, o pastor Rogério Godóis, grande homem de Deus também. Eu lembro que quando entrou o Covid, as igrejas foram obrigadas a fechar. Eu lembro que ele disse: nossa, eu vou preparar uma mensagem sobre o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E quando a igreja pôde ser aberta novamente, tivemos uma grande surpresa. Nós aguardávamos a igreja cheia, porque nós imaginávamos que as pessoas estavam com saudade do templo, como o salmista disse lá no Salmo 84, né? Que mais vale estar na casa do Senhor um dia do que 1000 em outro lugar. Nós estávamos com esse pensamento, mas nós tivemos ali um choque de realidade. Ao ver que, após as igrejas serem liberadas para fazer culto, uma minoria, pouquíssimas pessoas foram ao templo. Mas o interessante é que nós vimos pessoas indo trabalhar, nós vimos pessoas irem ao shopping, nós vimos pessoas irem ao supermercado. E o interessante é que só na igreja contraía Covid. O próprio povo de Deus, que se diz povo de Deus, as pessoas já estavam ali virando as costas. Numa pequena folga de 2 meses que tiveram, já foi o suficiente para as pessoas se esquecerem das coisas de Deus. E esses sinais Jesus deixou escrito. Olha o que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus 24, onde nós lemos, né? Que o amor de muitos esfriaria. Esse sinal da volta de Jesus sobre o amor não fala somente do amor de pai e mãe, de pai e mãe, de pai e filho, do amor
de amigo, fala também do amor às coisas de Deus. Nós vemos nos últimos dias que o amor pela obra de Deus tem se esfriado. Nós vemos que as pessoas não querem mais fazer a obra do Senhor. Nós vemos que muitas pessoas têm fugido daquilo que Deus tem para a vida delas. Pessoas que muitas vezes estão com a mente nas coisas do mundo. Exemplo, nós vemos pessoas se desgastarem, se matarem para fazer uma faculdade, para ter um bom emprego. Pessoas trabalham na intenção de ter uma boa vida, uma boa velhice, e se esquecem das coisas de Deus. Oxalá se a gente buscasse as coisas do alto como buscamos as coisas da terra. Eu acredito que se nós buscássemos as coisas do céu como buscamos as coisas da terra, Deus já haveria feito um avivamento no nosso meio. Mas nós somos muito limitados. Nós somos limitados ao que nós vemos e as coisas do mundo aos nossos olhos parecem boas. Mas como diz um ditado por aí, que nem tudo que reluz é ouro, é fato esse ditado. Nem tudo aquilo que parece bom para nós realmente vai ser bom. Nós vemos que o mundo tem sido tomado por uma indiferença com relação às coisas de Deus. Quando você fala de Jesus para alguém, as pessoas se sentem ofendidas. Quando você fala sobre pecado, as pessoas se sentem mal. As pessoas falam assim, não, o importante é ser feliz. O importante é seguir o seu coração. Irmãos, isso é uma mentira muito grande que, infelizmente, as pessoas têm deixado crescer. Nós vemos que somente por Jesus temos salvação. Infelizmente, várias e várias pessoas têm entrado pelo caminho da porta larga, como o próprio Jesus disse, né? Que apertado é o caminho que conduz à salvação e larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição eterna, ao inferno. E nós vemos que mensagens sobre pecado, mensagens sobre o inferno, mensagens sobre a volta de Jesus têm se tornado cada dia mais raras. Mensagens que têm sumido dos púlpitos, mensagens que hoje não dá ibope, mensagens que muitas vezes fecham as portas. Mas, irmãos, seríamos covardes, seríamos frouxos se nos vendêssemos a tal evangelho da prosperidade. Os nossos pais da fé, escritores da Bíblia, nós vamos ver que João Batista, primeiro profeta do Novo Testamento, vai começar falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, na sua primeira pregação, disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pedro, logo após ser batizado com o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, dá o maior sermão, onde 3.000 almas são convertidas através do sermão: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós vamos ver que no final da Bíblia, as cartas de Judas, as cartas de Pedro, as cartas de João, a carta de Tiago, elas vão abrir os nossos olhos a respeito da volta de Jesus. Apocalipse de João vai clarear para nós a respeito da volta de Jesus. Arrependimento, mudança de vida é o que é necessário para nós. Mas muitas vezes o homem não quer abandonar aquilo que agrada o seu eu para fazer a vontade de Deus. Irmãos, nós vamos ver nos versos que nós lemos de Mateus 24, do 36 ao versículo 39, que nós acabamos de ler. Entrando agora onde nós lemos, após essa introdução, eu queria abrir a mente dos irmãos para a volta de Jesus. E agora, entrando na mensagem que nós lemos, nós vamos ver que o primeiro versículo, que é o versículo 36, vai falar assim: aqui, meus amados, é o próprio Jesus falando. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Nós vamos ver que Jesus começa a falar que do dia da volta dele ninguém sabe. Qual a mensagem que Jesus quis trazer nesse versículo? A mensagem que Jesus quis trazer é a seguinte: estejam vigilantes, estejam
preparados, estejam aguardando a minha volta, porque não haverá tempo para se corrigir na hora. Eu quero dar um exemplo. Quando você tem algo para fazer, eu vou dar um exemplo de uma faculdade. Se você faz uma faculdade, você sabe que, por exemplo, no dia 30 você tem uma prova marcada. Então você vai se preparar para que no dia 30 você faça aquela prova. Você tem uma data, você tem ali um horário marcado para fazer tal coisa. A volta de Jesus não tem hora, não tem data, não tem ano. Ela será repentina. Como o próprio Jesus disse, virá como um ladrão de noite. Ou seja, ninguém está aguardando o ladrão chegar na sua casa. É por isso que devemos trancar o portão, é por isso que devemos fechar a porta, é por isso que se tiver condição deve pôr um alarme. Porque vigilância. Jesus nos diz, estejam vigilantes, porque muitas pessoas, meus amados, serão pegas de surpresa na volta de Jesus. Muitos cristãos, infelizmente, caído no erro que os nossos pais da fé têm dito. O apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda carta, eu quero ler para os irmãos, na sua segunda carta do apóstolo Pedro, no versículo 3, ele vai falar assim, capítulo 3, versículo 3 da segunda carta de Pedro: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, ou seja, pessoas vivendo a seu bel prazer, andando segundo as suas próprias vontades. Olha que interessante. São pessoas que conhecem a palavra de Deus. Olha o que ele vai falar no verso 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde o que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Pessoas, meus amados, que têm a volta de Jesus por tardia. Pessoas que estão há anos e anos no Evangelho e falam assim: desde quando eu era criança eu ouço falar dessa volta de Jesus, que Jesus ia voltar e que não sei o quê, e até hoje não aconteceu nada. Pessoas tomadas por uma indiferença com respeito à volta de Jesus. Essas pessoas serão pegas de surpresa naquele dia. Pessoas que têm a volta de Jesus por tardia. Pessoas que acham que Jesus está demorando. Mas o próprio apóstolo Pedro, na sua mesma carta, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele vai falar, a seguir daqueles versos que nós lemos: Jesus só está demorando para vir. Por quê? Porque o povo é rebelde e o povo não se converte. Jesus, a Bíblia vai falar que ele é longânimo para conosco, para que todos não se percam, mas que venham ao arrependimento. Então o que acontece? Quem está retardando a volta de Jesus somos nós mesmos, pelo fato de estarmos vivendo uma vida desregrada e não estarmos apregoando o Evangelho, levando as boas novas, anunciando. Por quê? Porque Jesus quer que todos venham a arrepender-se. E a igreja, ao invés de estar anunciando Cristo, está ocupada em construção de templos. A igreja está preocupada com cargos, com posição social. A igreja está preocupada com a política. Onde já se viu a igreja se desgastar por causa de política? Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Deixe que o homem tome conta da política. A igreja não deve se intrometer. Nós vamos ver na história da igreja, meus amados. Isso é fato. Isso é histórico. Nós vamos ver na história da igreja que sempre que a igreja se envolve com política, as coisas não acabam bem. Estude a história da igreja primitiva. Você vai ver que quando a igreja se mistura com as coisas do mundo, com política, não dá certo. Somos salvos, somos separados. Se Jesus quisesse levantar presidentes para salvar uma nação, ele mesmo se levantaria rei em Israel e salvaria. Ei, a nossa pátria é o céu. Busquemos as coisas que são de cima. Ah, mas você é contra a eleição? De maneira nenhuma. Devemos votar. Devemos procurar candidatos que têm princípios cristãos. Mas jamais a igreja deve se envolver com política. Por quê? Porque a política corrompe o homem.
Nós vemos que o cenário político é totalmente corrompido e nós vimos e testemunhamos com nossos próprios olhos cristãos, homens que eram grandes homens de Deus, se envolverem com essas coisas e se desviarem do Evangelho. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso é bíblico. Amados, a igreja está se envolvendo demais com as coisas do mundo e está esquecendo da promessa de Deus. A igreja está esquecendo que a volta de Jesus se dará no abrir e fechar de olhos, em um dia que ninguém saberá. E nós estamos aqui preocupados com os nossos sonhos, com os nossos projetos, se esquecendo da grande comissão que Jesus fez, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não precisa de muita coisa. Nós achamos que para pregar deve ser teólogo, deve ser um que conhece hebraico, aramaico, a Bíblia de capa a capa. Deve sim conhecer a Bíblia, mas não precisa de muita coisa. Basta você ter coragem, basta você estar debaixo de oração e debaixo, meus amados, da palavra de Deus e levar o evangelho. Como eu disse domingo aqui, quem vai convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. A nossa função qual é? Semear, levar a palavra. Quem vai convencer o homem, quem vai converter o homem é o Espírito Santo. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de anunciar por vergonha, por medo. Mas que nós possamos anunciar a Jesus, que nós possamos anunciar a Cristo, porque breve Jesus voltará. Continuando aqui, versículo 37 e 38, Jesus vai falar a respeito, como eu acabei de falar aqui, da indiferença que o mundo seria tomado conta. Jesus disse que como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Noé construindo a arca, aguardando o dilúvio, e o povo vivendo de qualquer maneira, nos seus pecados, nos seus delitos, nem aí para o juízo de Deus. E assim como foi naqueles dias, muitos serão pegos de surpresa, porque estarão preocupados com a sua vida terrena, estará preocupado com as suas contas, estará preocupado em comprar um carro novo, estará preocupado em comprar uma casa nova e esquecerá da volta de Jesus. O próprio Jesus disse: juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Juntai tesouros no céu. Irmãos, eu quero que vocês compreendam uma coisa. Não estou dizendo aqui que é errado você ter uma casa, um carro. Jamais, é necessário. Mas isso não pode ser a prioridade da nossa vida. Nós não podemos nos desgastar a ponto de estarmos totalmente deteriorados, a ponto de não podermos fazer a obra por estarmos preocupados com os afazeres do mundo, com os nossos afazeres pessoais. Nós devemos nos empenhar para ganhar almas. Buscar as coisas que são de cima, as coisas que são incorruptíveis, porque essas coisas do mundo perecem e passam. Infelizmente, muitas pessoas serão pegas de surpresa naquele dia, pelo fato de não estarem vigilantes, como o próprio Jesus disse no capítulo 25 aqui de Mateus, a respeito das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, 5 que dormiram e não aguardaram a volta do noivo com azeite nas lamparinas, as outras 5 também dormiram, mas quando acordaram havia azeite na sua lamparina. E elas entraram para as bodas, e as 5 loucas não. Sabe o que aconteceu com as 5 loucas? Elas foram lançadas no fogo eterno, na condenação eterna. 2 caminhos, céu e inferno. Se você não entrar na glória, você infelizmente irá para o caminho da perdição. Isso é uma coisa que as pessoas não têm abrido os olhos hoje em dia. As pessoas acham que o inferno é conto de fadas, as pessoas acham que o céu é mentira. Muitos, infelizmente, só se dão conta quando morrem. Muitos, infelizmente, só se dão conta quando já fecharam os olhos para essa vida e estão na eternidade. Não deixemos para tomar atitude no leito de morte. Talvez não dê tempo.
Não deixemos para aguardar Jesus após a nossa morte. Que nós possamos nos consertar em vida e estarmos vigilantes, aguardando a volta de Jesus. Irmãos, essa é a mensagem que eu quero deixar nessa noite para concluir. Estejamos atentos, estejamos vigilantes, porque breve Jesus virá. Os sinais estão aí. A natureza está dando sinais, a humanidade está dando sinais, os céus estão dando sinais. Jesus breve virá. Estejamos atentos, estejamos sóbrios, estejamos vigilantes. Fique com essa palavra para o seu coração. A paz do Senhor, irmã Ana, nossa irmã lá da igreja do Novo Jandaia. Paz do Senhor também, irmã Fátima, diaconisa Fátima, bênção de Deus para as nossas vidas. Paz do Senhor, irmão Wellington, né? Também está aqui assistindo, irmão Wellington da Rocha, evangelista Wellington, uma bênção, prazer em falar com você, meu querido. Irmãos, estejamos atentos, estejamos sóbrios e vigilantes, aguardando a volta de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, guarde essa palavra no seu coração e lembre-se, essa promessa é fiel e verdadeira. Breve Jesus virá. Fiquem na paz do Senhor, uma boa noite, que Deus os abençoe e lembrando que na semana que vem, provavelmente no domingo ou no sábado, nós iniciaremos uma série de estudos sobre as parábolas de Jesus. A paz do Senhor, uma boa noite, fiquem com Deus.